Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um culto de adoração ao nosso Deus, cantando Estou Seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Perigos e me deixarem os pais e amigos, não cegarem muitos perigos, atrás não volto nunca mais. Após a luta ganho a coroa, a recompensa é sempre boa. Após a luta ganho a coroa, atrás não volto nunca mais. Que seja uma verdade em nossa vida. Vamos cantar agora comigo. Faz-me lembrar do teu amor. Nunca me deixes esquecer do teu amor, Jesus, antes que possa engrandecer, leva-me até a cruz. Faz-me lembrar do teu amor, faz-me lembrar da tua dor, faz-me lembrar da
Rosário me conduz. Graça e paz, irmãos. Estou aqui para fazer um comunicado. Quero primeiramente testemunhar diante dos irmãos. Sou muito feliz porque Deus tem nos abençoado com a fidelidade de cada um. Esse mês, pela graça de Deus, nós conseguimos honrar nossos compromissos com cada missionário, valor integral, e também com os nossos pastores. Deus tem sido muito bom. E eu louvo a Deus pela fidelidade de vocês, por tudo que aprendemos e pela convicção da necessidade de sustentar a obra do Senhor. Quero ainda desafiar os irmãos a continuarem conosco orando a Deus, até porque vários irmãos já estão desempregados e sabemos que há necessidades que surgiram e surgirão. Então, os irmãos que puderem, quiserem, desejarem fazer doações de cestas básicas, para que a gente possa, através dos irmãos diáconos, direcionar essas pessoas, podem assim fazê-lo entrando em contato conosco. E os irmãos que pretendem fazer essas ofertas, deixe-nos saber qualquer um desses contatos. E queria também esclarecer um pouco mais sobre as ofertas e dízimos e as formas que nós estamos recebendo essas ofertas a cada um que deseja ser fiel. E eu tenho recebido várias perguntas. Uma delas é sobre se temos conta apenas em um banco ou em outro, se os depósitos podem ou não ser feitos misturados. Queria esclarecer um pouco disso. Em relação a dízimos e ofertas, toda a igreja sabe que nós temos contas para cada situação, a fim de usarmos da forma que foi direcionado, né? O propósito de cada oferta chegue aonde foi realmente planejado. Nós temos conta apenas Banco Bradesco para a utilização de dízimos e ofertas e promessa de fé. Temos uma conta para missões, no final do aviso vou deixar o número de cada uma delas, e temos a conta que é utilizada apenas para despesas da igreja, como sustento de nossos pastores e qualquer surgimento que possa vir diante do mês, né? Mas queria deixar todos cientes que se a sua dificuldade é fazer esses depósitos separados, você pode fazer junto, mas por favor, eu preciso da informação para que eu possa fazer o direcionamento para a conta certa, para que a gente possa então usar o dinheiro que foi ofertado para missões, unicamente em missões, e assim cumprir o propósito do qual foi colocado. Isso porque tem irmãos que para fazer tais transferências precisam pagar 2 TED, 2 DOC, e isso gera despesa para os irmãos e a gente não quer dificultar isso. Tá? Se você tem conta Bradesco, me ajudaria a fazer transferências separado. Mas se é uma dificuldade para os irmãos, por favor, não é um motivo de você simplesmente não fazer ou fazer nessa ou naquela. Eu quero realmente deixar isso livre, mas preciso da informação para organizar o caixa da igreja, organizar todas as finanças, todas as despesas e direcionar essas ofertas. Os irmãos têm meu contato já, foi deixado pelo WhatsApp, mas se quiserem anotar, o meu telefone é 62 98564 5092. Pode me passar tal informação pelo WhatsApp, pode ligar para mim para mais esclarecimentos. Os irmãos que querem, como alguns já têm feito, podem deixar na igreja com o pastor. Você quer ser discreto e é conveniente ser discreto, pode colocar dentro do envelope os valores direcionados para cada situação e você não terá problema em relação a isso. Em relação às contas para missões, nós trabalhamos com a conta da agência Bradesco, agência 2119, conta 8874, dígito 9. E para as demais ofertas, dízimos, nós temos a conta ainda no Bradesco, agência 2119, conta 7420, dígito 9. E o CNPJ da igreja, 74-076-456/1000 contra 71. Os irmãos podem entrar em contato comigo para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento.
tá? E nós estamos à disposição para tentar esclarecer da forma melhor possível. Eu não tenho o número do Tiago, o outro tesoureiro, segundo tesoureiro, mas pode ser falado com ele, pode buscar através do pastor ou qualquer um de nós que fazemos parte da diretoria para esclarecermos. No mais, irmãos, oremos uns pelos outros, sejamos fiéis ao Senhor como temos sido e orem por nossos missionários para que as ofertas continuem chegando até eles. Se você souber de algum missionário que as ofertas do Templo Batista Maranata não estiver chegando até eles, deixe-nos saber, porque tem algum equívoco. Com certeza, nós não deixamos de enviar. Deus abençoe cada um e seja fiel. Amém. Cante comigo então, Atribulado Coração. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te darás, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecar. Vem sem demora ao Salvador, e vida nova de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te darás, se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer. Ó, vem, pois Ele em teu amor, em graça te dará poder. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te darás. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer, e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te darás. Amém. Vamos cantar ainda 195, cantor cristão, Vida por um Olhar. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador, Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considere esse amor de Jesus que na cruz expirou. Vê, viverás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador, Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador, sangue seu derramado Ele tem. Aqui está, não falta, não haja temor, por olhar pecador vida vem. Vê, viverás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador, Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador, Ele
perecerás, crendo em Cristo, Senhor, segurança em Jesus gozarás. Vê, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz: vida em mim acharás. Amém. Para o sermão desta noite, abra comigo a sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 1. Nós vamos trabalhar com os versos 20 a 33, mas neste momento eu vou ler os versos 32 e 33. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal.
Eu creio que uma das coisas que as pessoas mais querem nesse tempo é estarem seguras. Elas querem segurança para elas e para as suas famílias. Eu creio que tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto o poder municipal, eles também estão preocupados com a segurança da população, em muitos aspectos. E eu creio que é o desejo de cada um de nós estar livre do temor do mal. Há um temor generalizado neste período, há um temor por tudo que ainda pode acontecer, tanto na área sanitária quanto na área econômica. E eu sei que o temor, em períodos assim, é um dos principais inimigos que nós enfrentamos. Mas graças a Deus pelo livro de Provérbios, e graças a Deus pela sua instrução para a nossa vida, o livro de Provérbios é um livro precioso para os cristãos. A ética da sabedoria, a conduta de vida, o modo que devemos viver, é refletido no livro de Provérbios de uma forma intensa. E somos abençoados pela leitura e pela meditação no livro de Provérbios. E o que ele nos apresenta? Aquilo que precisamos: sabedoria. Poucas vezes o mundo precisou de tanto precisou de sabedoria como nessa época. O nosso país precisa de sabedoria. As nações do mundo precisam de sabedoria. O nosso estado precisa de sabedoria. O nosso município e a sua população precisam de sabedoria. A nossa igreja, as nossas famílias, todos nós precisamos de sabedoria. E é sabedoria que Provérbios oferece. E aqui ele diz claramente: o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. De que forma? Vivendo essa sabedoria que Provérbios nos oferece. Então eu quero observar os versos 20 a 33 desse livro de Provérbios e tirar daqui lições preciosas para que alimentemos a nossa alma nesta noite e que isto sirva na vida diária, no dia a dia de cada um de nós. Eu vou principiar pelos versos 20 e 21. Ele diz que a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Então aqui o que Provérbios está nos dizendo, ele está tratando a sabedoria como se fosse uma pessoa. E ele está dizendo aqui que a sabedoria, ela personificada, ela clama pelas ruas das cidades em busca de quem a ouça. Em suma, ele está dizendo que a sabedoria ela não está escondida. Ela clama onde as pessoas se aglomeram. Então Deus ele não está escondendo a sua sabedoria, mas ele está fazendo com que a sua sabedoria seja anunciada. Deus está oferecendo sabedoria aos homens. Notem como principiam os capítulos 2, 3, 4 e 5 de Provérbios. Filho meu, se aceitares as minhas palavras. Capítulo 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Capítulo 4. Ouvi, filhos, a instrução do pai. Capítulo 5. Filho meu, atende a minha sabedoria. Sabe o que isso nos ensina? Que as decisões erradas, que as questões tumultuadas em nossa vida, que as dificuldades que enfrentamos, elas não são culpa do silêncio de Deus. Não. Deus não está em silêncio. Deus está clamando através da sua sabedoria. Então, se enfrentamos dificuldades e lutas, não é porque Deus fechou a sua boca, ao contrário, Ele oferece a sua sabedoria e Ele quer que conheçamos a sua sabedoria. Notem como ele inicia Provérbios, capítulo 1, verso 2. Provérbios foi escrito para se conhecer a sabedoria. Então Deus quer que nós a conheçamos. E as dificuldades que o nosso mundo enfrenta, que o nosso país enfrenta, o Estado, o município, as famílias enfrentam, não tem a sua causa no silêncio de Deus, pois Deus tem oferecido sabedoria.
Além disso, nós crentes jamais podemos nos queixar que o nosso problema é que Deus não tem dado a nós o que precisamos. Notem o que Tiago 1,5 diz. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. O que Tiago está dizendo? Vocês precisam de sabedoria? Peçam a Deus. E ele diz, olha, não importa que você peça sabedoria a Deus hoje, que você volte a pedir sabedoria para Deus amanhã, que na próxima semana, durante toda a semana, você peça sabedoria a Ele. O texto diz, Ele dá liberalmente, não a lança em rosto. O que Ele está dizendo? Deus jamais se queixará de que nós estamos pedindo muita sabedoria. Deus jamais se negará a conceder-nos a sua sabedoria. Ele está pronto a fazer isso. Ele está pronto realmente a nos conceder a sabedoria que tanto necessitamos. Ou seja, Deus tem nos dado abundante sabedoria. Mas há claramente aqui no verso 22 uma exortação a nós. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós insensatos, odiareis o conhecimento. É interessante nós olharmos para o livro de Provérbios, e se olharmos para ele como um todo, eu creio que nós podemos entender o que esses versos querem nos dizer. Você pense numa rodovia onde você está trafegando com o seu carro. A rodovia ela é sinalizada. Há placas, há sinais no chão, pintados no asfalto, nas laterais e até placas superiores por cima. Pense naquelas placas laterais que avisam sobre o limite de velocidade, sobre o estado da pista, se há água, se há buracos. Ela avisa sobre curvas, sobre aclives, declives. Essas placas, elas são comparadas ao livro de Provérbios. É como se essa rodovia fosse a nossa vida. E cada versículo do livro de Provérbios fossem placas que fossem colocadas enquanto nós vamos andando. Então há aqui uma lição importante se nós pensarmos assim. Você sabe que aqueles que acham que prestar atenção às placas de trânsito é uma imensa perda de tempo. Há pessoas que andam por rodovias e elas não leem simplesmente nenhuma daquelas placas. Assim se aplica também aquele que ignora a sabedoria de Provérbios. O texto diz, até quando, ó simples, amarei a simplicidade? Não, eu não preciso dessas placas. Eu posso seguir a rodovia, eu tenho capacidade para chegar ao destino. Não é à toa que você é surpreendido. Há também aqueles que zombam dos avisos, os consideram inúteis, servem apenas aos covardes e aos incapazes. Olha, eu não preciso dessas placas à beira da rodovia me avisando. Eu tenho coragem e força suficiente que os covardes, que os incapazes, prestem atenção nessas placas. Eu não preciso. Olha o que diz o verso 22. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. Provérbios aqui está falando de homens arrogantes, autossuficientes. Eles não precisam da sabedoria de Deus. Além disso, aqueles que jamais viram qualquer utilidade nas placas de sinalização das estradas, por isso os desprezam. Para que servem essas placas? Elas não têm utilidade alguma. Notem que Provérbios diz, e vós insensatos, odiareis o conhecimento. Insensato é aquele que não tem sensibilidade. Ele abomina todo o conhecimento. Provérbios 1,7 diz, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Você não pode desprezar provérbios. Você não pode desprezar as placas de sinalização. Deus está concedendo a você sabedoria para esse momento. Deus está concedendo a você sabedoria para com a sua família, para com a sua igreja, para com o seu trabalho, para com o seu dia a dia. Os loucos desprezam a sabedoria. Os sábios não. Então não despreze os avisos de Deus. Agora no verso 23 o Senhor diz, qual deve ser a nossa atitude? Atentai para a minha repreensão,
pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Quando ele usa aqui atentai para a minha repreensão, repreensão é o ensino que repreende o mal e aponta para o que é bom. Atentar significa ouvir a reprimenda de modo a mudar de atitude. E Deus faz uma promessa: derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então aqui Provérbios ele tem uma utilidade preciosa. Notem Provérbios 1:5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Esta é a atitude que deve ter os filhos de Deus. Ao ouvir a repreensão do Senhor, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Além disso, o verso 24 é claro ao dizer: entretanto, porque eu clamei e recusastes, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Mesmo Deus dizendo que Ele nos fará conhecer a sua palavra, o seu caminho, se dermos ouvidos à sua repreensão, há aqueles que a ignoram. Há aqueles que ignoram e repelem o convite de Deus. O convite de sabedoria é claro e compreensível, mas mesmo assim, muitos recusam. Os versos 29 e 30, eles vão dizer um ensino próximo, dizendo: porque odiaram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Porque eu li esses versos, deixa eu lhe dizer algo muito sério. Nunca é tempo de desprezar a correção de Deus. Nunca é bom desprezar o ensino de Deus. Em momento nenhum da nossa vida é sábio desprezar aquilo que Deus tem a nos dizer. Mas num momento como este que nós vivemos hoje, é ainda mais tolice e insensatez fechar os ouvidos para a sabedoria de Deus. Nos dias que nós vivemos, onde nós não sabemos como isso terminará, nós não sabemos quanto tempo demorará, nós não sabemos quais serão as consequências afinal. Fechar os ouvidos, tampar os ouvidos para a sabedoria de Deus é estultícia. Provérbios é muito claro: odiaram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o seu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Irmãos, isto é a última coisa que nós devemos ser. Se há algo que nós não devemos fazer é isto. Mas dar ouvidos àquilo que Deus tem a nos dizer é de suma importância neste momento. Porque quando nós desprezamos o convite da sabedoria de Deus, nós desprezamos também a graça e a misericórdia de Deus. A sabedoria de Deus está aqui, demonstrada no livro de Provérbios como demonstração da sua graça, da sua bondade para conosco. E quem seremos nós se a desprezarmos? Se tentarmos viver pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria força? O verso 26 diz: qual é a atitude de Deus para com aqueles que desprezam a sua sabedoria? E isso então nos chama ainda mais a atenção. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. A sabedoria ofereceu ajuda, mas ela foi desprezada. Agora é ela que contempla o resultado da loucura dos homens. É isso que o texto está nos ensinando. Eu, a sabedoria, me rirei da vossa perdição. Eu zombarei quando vir o vosso temor. Antes era ela chamar os homens. Agora é ela observar o que os homens fizeram na sua estultícia. O verso 27 diz: vindo o vosso temor como uma assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Os homens que desprezam a sabedoria de Deus colhem isso. Aperto e angústia. Angústia é exatamente isso.
viver num lugar apertado, sentir as consequências. Mas sabe qual é o problema aqui? As consequências já vieram, não há mais remédio. Os problemas já chegaram. A sabedoria de Deus foi desprezada. As consequências agora estão presentes. E o que fazer? A sabedoria de Deus, eu me rirei de vocês. Eu vou zombar de vocês, por quê? Porque eu ofereci o meu serviço e vocês simplesmente me ignoraram. Voltando à ilustração das placas de sinalização, preste atenção no verso 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, porém não me acharão. É difícil esse texto, não é? A sabedoria está dizendo, eu não responderei, vocês não me acharão. Mas se você seguir a analogia da estrada e das placas, você vai entender isso. Pense você numa rodovia, e a placa está dizendo que o limite de velocidade é 110 km por hora. Você ignora isso, você está andando a 160 km por hora. A placa diz que há um grande declive, então a sua velocidade vai aumentar. E a próxima placa diz que após o declive há uma curva acentuada e ela está exatamente sobre uma ponte, há um grande desfiladeiro lá embaixo. Você ignora todas as placas. Do 160 você passa para o 180, logo logo a curva estará ali, há uma ponte, há um perigo enorme na sua frente, mas você desprezou toda a instrução. Você perdeu a condução do seu carro e ele foi parar lá embaixo no abismo. Você entende quando o texto diz que clamarão a mim, mas eu não responderei, me buscarão, mas não me acharão? É fácil de entender com a seguinte analogia. Lá no fundo do buraco, lá no fundo do abismo, não tem placa de sinalização. Elas estão lá na estrada. Você ignorou as placas que estavam na estrada. Agora, lá no fundo do abismo não tem placa nenhuma. Lá não vai haver resposta alguma. As respostas estão lá em cima, na estrada. Mas você ignorou todas elas. E agora você está lá embaixo, no abismo, sofrendo as consequências. Lá não tem placa nenhuma. Olha quão grave é que o homem realmente feche os seus olhos para as coisas de Deus. Muitas vezes eu tenho contemplado isso. Pessoas têm desprezado a sabedoria de Deus. Pessoas têm desprezado os avisos de Deus. E quando então o pior acontece, qual é a primeira coisa que eles lembram de fazer? Orar a Deus. Mas agora é tarde. Tarde para as consequências. As consequências já chegaram. Deus será misericordioso? Com certeza, Ele o é. Mas você já sofreu o dano. Já sofreu as consequências. Então não despreze a sabedoria de Deus. Há mais consequências. Verso 31 diz: portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Quando nós desprezamos a sabedoria de Deus, quando nós desprezamos a condução de Deus, quando nós desprezamos aquilo que Deus está dizendo a nós, a lei da semeadura e da colheita está sobre nós, nós colhemos o que plantamos. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus não se deixa zombar. Se Deus está dizendo que o caminho terminará mal, o caminho terminará mal. Se Deus está dizendo que o caminho terminará em tragédia, o caminho terminará em tragédia. Então, sábios são aqueles que se desviam desses caminhos. Mas não zombe de Deus. Se Deus está dizendo que as consequências serão estas, as consequências serão estas. A loucura tem os seus resultados inevitáveis. Verso 32. Porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. A loucura, a insensatez, a simplicidade levada no sentido de que eu não preciso da sabedoria de Deus, são as consequências. Ou seja, aqui e até aqui Deus nos exortou, Deus nos alertou, dizendo: olha, eu tenho oferecido a você a maior das sabedorias. Eu tenho oferecido a você
tudo o que você precisa para terminar bem esta jornada. É insensatez não dar ouvidos a Deus. Se você acha que, olha, Deus não vai deixar que isso aconteça comigo. Olha, Deus me ama e no final Ele vai me livrar. Deus não ama a tolice. Deus não ama a insensatez. Deus ama a sua palavra, e se Ele disse que tal coisa resultará nesse fruto, vai resultar nisso. Por mais que Ele lhe ame, vai resultar no que Ele disse, porque Ele zela pela sua palavra. Então não brinque com isso. Mas para terminarmos, é importante falar sobre as bênçãos de se buscar a sabedoria de Deus. O verso 32 foi claro ao dizer que o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o verso 33 diz: mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do mal. Eu lembro, e eu creio que você, em diversos textos da Bíblia, já se encontrou com a palavra bálsamo. Principalmente com o bálsamo chamado bálsamo de Gileade. O bálsamo era um óleo retirado de plantas e muito valioso naquele tempo. Ele era usado no tabernáculo, estava entre os presentes que a rainha de Sabá enviou a Salomão. A rainha Esther recebeu cuidados de beleza por 6 meses com bálsamos, antes de se encontrar com o rei. E o bálsamo estava sempre associado à cura e à restauração, especialmente o bálsamo que era produzido em Gileade, que era o único lugar de produção na terra prometida. O profeta Jeremias foi usado por Deus, por exemplo, para exortar o povo de Israel, que teimava em seguir os seus próprios caminhos e desprezava a instrução do Senhor. Ele disse no capítulo 8, verso 9, os sábios são envergonhados, espantados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria, pois, têm eles? Jeremias disse isso. Qual é a sabedoria desses homens ao rejeitar a palavra de Deus? E no mesmo capítulo, verso 22, ele diz, porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Graças a Deus, sempre haverá bálsamo em Gileade. Sempre haverá a instrução de Deus a nos conduzir, a abençoar a nossa vida. Jeremias perguntou, olha, vocês estão vivendo assim? Estão vivendo nessa condição? Lá em Gileade não tem bálsamo para curar esse povo? Para conduzi-los bem? E o que Deus está dizendo agora? Na minha palavra não tem sabedoria suficiente para todos nós? Por que acompanhar a loucura, o pessimismo? Por que acompanhar a ansiedade? Toda a problemática criada por esse mundo ao redor de todas essas coisas que estão acontecendo. Nós temos a sabedoria de Deus. Deus a nos deu e Deus promete nos dá-la todos os dias. Então, abençoados são aqueles que seguem a sabedoria do Senhor. Eu quero terminar lhes dizendo, nesta semana, inunde o seu coração com a sabedoria de Deus. Leia Provérbios, leia a palavra de Deus, busque nele sabedoria, condução dos seus passos. Você tem decisões difíceis a serem tomadas, busque sabedoria. Você tem problemas difíceis a serem enfrentados, busque sabedoria. Você tem problemas que estão diante de você, você não sabe qual é a solução, busque a sabedoria. Você tem medo, está vivendo em tempos de dificuldade, ouça o que a sabedoria diz, mas o que me der ouvidos habitará em segurança, estará livre do temor do mal. Isso é uma promessa. E em todas as suas promessas, Deus tem o sim. Então isso está ao nosso alcance. Está ao alcance das nossas mãos. É preciso apenas dar ouvidos a Ele. Aquele que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Você crê isso? Amém. Então que Deus os abençoe com a porção da sua palavra.